Sejam bem-vindos a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto super importante e interessante, que será abordado pelo professor Dr. Gabriel Carpá e pelo professor Dr. Rodrigo Carpá. Então, ambos estarão conversando sobre... Me ajuda, professor Márcio. Espera lá. A importância da gestão. Isso. Do direito e da gestão do gestão profissional. Isso mesmo, professores. Isso. Então, com a palavra, professor Gabriel. Já? Opa! Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de compartilhar a tela. Se eu não conseguir, vocês me ajudem aí, tá bom? Vou tentar aqui, porque eu preparei uma rápida apresentação, mas primeiro quero cumprimentar a Sirlene, prazer estar com vocês. Professor Márcio, obrigado pelo convite. Rodrigo, prazer estar com você e todos que estão com a gente, nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E parabenizar a FAAP, né, como eu sempre digo, né, o meu amigo professor Márcio Espímpolo, pelo pioneirismo de trazer a gestão condominial de uma forma acadêmica para o mercado condominial, né? Foi o pioneiro, né, e por isso que está tão evoluído nessa área. Parabéns, Márcio, pelo pioneirismo, não canso de dizer isso para você. Estou com quatro... Desculpa. Lembre-se que tem aí várias mãos, né? Inclusive do Rodrigo, sua e do Ricardo, inclusive. Mas você sabe, Márcio, o Rodrigo vai confirmar que ficou mais tempo ainda com a gente. Vários tentaram a iniciativa e não levaram à frente. E você tentou e levou, e com muita maestria, muita competência, organizou esse curso. Está de parabéns. Eu tenho muito orgulho de estar participando um pouquinho aí com vocês. Dar um pouquinho a minha contribuição. Pessoal, acho que o nosso tempo é curto, né? Mais ou menos 20 minutos, né? E a gente vai estar falando da importância do direito da gestão profissional nos condomínios. A minha parte, acho que é um pouco mais, vou focar um pouco mais na importância do planejamento, que eu acho... Vocês estão assistindo? Tá dando para ver, Márcia? Está correto aí? Sim. Ok, deixa eu só esticar a minha tela, porque eu não vejo vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo esticar aqui. Ok, então vamos lá. Explicando um pouquinho, né, falando um pouquinho de condomínios, antes de começar a nossa apresentação, supostamente, né, não temos dados concretos, nós devemos ter no Brasil aproximadamente 350 mil condomínios. O Rodrigo fala um pouquinho mais, eu procuro ser um pouco mais conservador. O Secov divulgou há 3 anos atrás, baseado nos dados do CNPJ, nós temos um pouquinho mais de 57 mil condomínios no estado de São Paulo, né, um número bem considerável, e dados nos mostram que nós temos um ativo circulante mensal na área de condomínios de acima de 5 bi mensais. Gente, 5 bi mensais num país onde o PIB em 2020 foi 7 trilhões, e se nós analisarmos esses valores, nós estamos chegando muito próximo de quase de 1% do PIB. Né? Lembrando que o PIB brasileiro, 70% dele é composto por bens e serviços. Então, a importância do condomínio ele é muito grande nesse segmento. Né? Mesmo no mercado de emprego, eu tenho uma estimativa, infelizmente nós não temos dados concretos, mas seguramente nós temos 1,5 milhão, 2 milhões de empregos diretos na área condominial, que representa 2% a 3% da população ativa do Brasil. Então, esse segmento já há muito tempo precisava de um profissionalismo, né? E a gente está aí, como eu falei no começo, nessas 4 décadas, um pouco mais de 4 décadas já trabalhando nessa área, a gente sente que chegou a hora, né? Não tem mais espaço para amador nesse segmento tão importante para o país e para as pessoas. O gestor condominial ele deixou de ser um simples gestor de pessoas e valores, tá? Então, a área condominial ele está alicerçado em 3 bases,
né? Então, são um tripé. Primeiro, a parte legal, que eu vou me reservar a falar muito pouquinho, que o nosso especialista aí é o Rodrigo, né, e o Márcio, né, estou falando aqui com os papas, mas é importante dizer que o gestor ele tem que conhecer a área de direito, né? Uma das normas que eu aprendi, né, como economista que sou, do direito brasileiro, que ninguém se escusa de cumprir a lei por alegar desconhecimento. Então, todos que militam nessa área têm que conhecer a parte legal do condomínio, né? E aí, o outro pilar são as finanças, né? Naturalmente, a parte financeira ele influi diretamente na gestão condominial. E uma das obrigações do artigo 1348 do síndico é exatamente preparar anualmente a previsão de despesas e receitas dos condomínios. E, finalmente, que é o que eu gosto de falar mais, né, é a gestão, onde nós juntamos a governança da área financeira e da área legal. Então, e o objetivo da lei, a gente fala assim, mas precisa ser advogado? Não precisa ser advogado. O objetivo do direito é a paz, né? É a regulamentação do convívio harmônico entre as pessoas, então ele regulamenta. Então, não tem, em determinados momentos, uma base é mais importante, em determinados momentos a outra base é importante, mas a gestão condominial, ele fez com que as pessoas, né, o síndico se tornou, o administrador, um gestor de um complexo de estruturas, de áreas, de bens e serviços. Deixou de ser um simples relacionamento e pagamento de contas. E eu vou trazer um dado para vocês, que eu pedi licença do nosso amigo do Síndico Neste, nosso amigo Júlio Paim, e estou trazendo para vocês verem a importância da profissionalização desse segmento. A Síndico Neste, o ano passado, em junho, fez uma pesquisa com aproximadamente 400 administradoras em todo o Brasil. Não sei se você, Márcio, teve a oportunidade de ver essa pesquisa. E ele fez uma pergunta, né? Qual a porcentagem de síndicos profissionais da sua carteira que foram reeleitos nos últimos 12 meses? Eu já sabia aqui em São Paulo, que eu milito na área condominial, com bastantes condomínios, que a gente estava realmente com uma carência de síndicos profissionais preparados para se reeleger, né? Geralmente eles não terminavam a gestão ou não eram reeleitos. Mas a minha surpresa foi, e nós estamos falando aproximadamente de 25, 30 mil condomínios pelo Brasil inteiro, e hoje não existe mais regionalismo, porque a gestão profissional ela é nacional. Nós temos condomínios de vários tamanhos, de várias regiões do Brasil, com as mesmas necessidades, construtoras atuando no Brasil inteiro. E a minha surpresa foi que pouco mais de 30% foram reeleitos. A minha expectativa era um pouco maior, de 50%, mas eu já sabia disso. E aí cabe a pergunta, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Por que esses síndicos não são reeleitos, né? A gestão condominial, pessoal, a todos que nos assistem, com todo respeito, e digo para vocês de cátedra, por estar militando há muito tempo, ele deixou de ser coisa para amador, tá? Ele tem que ter preparo, ele exige técnicas, e o síndico tem o dever e o poder de executar a gestão desse condomínio. E aí nós estamos falando, estou trazendo para vocês um pouquinho de gestão, né? O que é gestão, né? Se a gente for buscar nos dicionários, a gestão é comando, administração, coordenação, né? Então, aquilo que a gente sabe que o administrador costuma fazer. Mas nós estamos falando aqui de gestão profissional. E qual a diferença da gestão profissional? O gestor profissional, gente, ele agrega valor. Ele transforma dados em decisões. Ele planeja. Ele tem metas, tá? Então, ele tem... Muitas pessoas falam assim, puxa, Gabriel, mas eu tenho que ter um planejamento, tenho que ter metas. O condomínio não tem processos. Como não tem processos? Basta vocês mapear as atividades que existem, quantas atividades tem dentro da área condominial, de segurança, de manutenção, de consumo de água, de luz. Então, você ter um planejamento dos processos e das atividades, ele se tornou indispensável para o gestor profissional. E aí, onde falharam esses síndicos, na minha opinião, que o Síndico Neste mostrou essa estatística para a gente, que não era minha, é ele saltar o planejamento, né, e do problema tentar ir direto para a solução. Existe um professor
muito afamado, que tem livros, inclusive na Espanha, nos Estados Unidos, né? É um dos grandes preparadores de gestores, o professor Falcone, até recomendo a leitura do livro dele, que ele diz que 95% dos gestores erram quando eles saltam um planejamento. Então, o que eu queria trazer para vocês, que a gestão condominial, se nós compararmos a ele a uma empresa, né? Então, uma empresa tem que ter um planejamento. Por que um condomínio não necessitaria ter um planejamento? Eu não vou nem falar a matéria que eu dou aí, né, Márcio, do plano diretor, não vou nem trazer para a minha seara. Eu estou falando de um planejamento geral, de qualquer tamanho, mas você entrar numa gestão condominial como administrador, ou como gestor, ou como síndico, e não ter um plano de trabalho, é inadmissível, é lateralmente inadmissível. E as pessoas me dizem assim, puxa, Gabriel, mas o plano, se eu preparar um plano, eu vou ficar amarrado, né? Eu vou ficar amarrado. Gente, eu vou passar rapidinho para vocês o esquema do plano, que é o famoso PDCA, que não é meu, tá? É do Project Management Institute, é o instituto mais afamado de gerenciamento de planos, que é de Pensilvânia, desde os anos 70, desde os anos 60, perdão, que trabalha com planejamento, emite a cada 4 anos um guia de planejamento que norteia os gestores do mundo inteiro. Ele diz para a gente o seguinte: você prepara um plano, você avalia os resultados e você revê o plano. Então, o plano, ele é um ciclo constante de ajustes. Não existe um plano. As pessoas falam, Gabriel, mas se eu fizer um plano, eu vou estar amarrado. Muito pelo contrário. Eu dou sempre o exemplo de um tráfego congestionado. Você está saindo daqui para ir lá para... Vou para Ribeirão Preto visitar o nosso amigo, vou dar aula aí na FAAP, Márcio, na Ribeirão Preto. Eu vou chegar, pegar a estrada, está congestionada. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou sair por um atalho, cortar e voltar para o meu plano. Então, se você não tem uma meta, a hora que você sai para o atalho, você vai ficar a vida inteira rodando sem meta nenhuma. Então, esse é uma das coisas que a gente procura trazer para o curso da FAAP, que é o PDCA, que não é meu, tá? Que é do PMI, que eu estou usando como exemplo, para dizer que não existe um plano fixo e imutável. Ele é revisto e corrigido periodicamente, ou assim que surgir a necessidade. Deixa eu dar uma avançada aqui. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês é do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, né? Que infelizmente não tive o privilégio de assistir todos os livros dele, infelizmente os melhores são em inglês, tem que usar o tradutor e tal, mas ele fala muito claramente, se você não pode medir, você não pode gerenciar, não tem dúvida quanto a isso. Então, a hora que você prepara um plano, você tem que criar medidores, é o que eu falei para vocês aqui no PDCA, e se você tem medidores, você tem como corrigir. Não existe um plano fixo que você não possa corrigir. E aí, na sequência, gente, eu vou trazer uma imagem, deixa eu preparar aqui para vocês, que eu achei muito interessante, com relação a dados. Né? Para você fazer um plano, você tem que ter dados, né? Uma nova programação, um novo mindset, né? As pessoas falam assim, Gabriel, mas eu tenho computador para me ajudar. Pessoal, a robotização, ele é simplesmente um acessório, né? Sempre lembro, né? Porque senão eu, uma pessoa de mais idade, não teria mais função nesse segmento condominial, né? Falei, poxa vida, o computador faz, mas o computador não toma decisões, gente. Quem toma decisão são pessoas. Então, a gente precisa trabalhar com esses dados. E o nosso amigo Abraham Wald, ele foi contratado na Segunda Guerra Mundial, os americanos, os aliados, fizeram um estudo dos aviões que voltavam, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso, aonde tinha que reforçar a fuselagem para que esses aviões não fossem abatidos. E fizeram esse estudo aqui, e o desenho mostra aonde ele toma mais tiros, né? E aí o nosso amigo Abraham Wald falou, gente, não adianta vocês fazerem as perguntas erradas. Vocês estão indo para o lado errado. Nós temos que avaliar aqueles aviões que não voltaram.
Esses que voltaram, eu não preciso reforçar essa fuselagem, eu preciso reforçar aqueles aviões que foram abatidos, que é exatamente aonde os tiros não estão apontados, que é no motor, que é na hélice, que é na cabine. E o que eu quero dizer para vocês? Então, não adianta a gente ter bons dados que a gente consegue levantar na internet, né, e copiar modelos. Então, o gestor ele tem que saber fazer diferente, ele tem que conhecer sustentabilidade, a faixa etária dos moradores dentro do condomínio, se tem carros elétricos para recarga. Gente, são tantos dados, ele tem que buscar as informações que não estão disponíveis, as informações que estão faltando, porque se nós fizermos as perguntas erradas, nós vamos conduzir a nossa gestão para o lado errado. Tá? Esse é um exemplo que eu uso sempre, do Abraham Wald, que é emblemático, né? Reforçar a fuselagem do avião que volta não é o que vai fazer ser menos aviões abatidos, né? E aí, eu costumo trazer para a área condominial alguns conceitos contábeis e costumo reforçar, puxa vida, mas eu não preciso ser contador. Gente, eu não preciso ser advogado para saber que eu tenho que cumprir as leis. Eu não preciso ser auditor para saber que as minhas contas têm que ser aprovadas e têm que ser conciliadas. Mas eu tenho que conhecer os conceitos contábeis para poder desenvolver as minhas atividades. E eu vou trazer rapidinho para vocês alguns conceitos que fazem parte da parte financeira do condomínio. É falar de depreciação, né, e de exaustão. E hoje, na pandemia, gente, nós estamos vivendo exatamente isso, com home office, com homeschool, delivery. As máquinas não estavam preparadas para essa utilização tão grande. Então, o gestor condominial ele tem que entender um pouquinho de depreciação. Ele tem que entender. Ele tem que saber que os bens depreciam. Ele tem que saber que existe um valor anual que vai perder valor. Ele tem que saber quanto custa o novo de um elevador, que vale a pena investir. Se ele vai vender aquela bomba d'água que deteriorou, e principalmente, não precisa decorar a fórmula, é só o conceito, gente, eu estou passando para vocês o conceito, e saber a vida útil em anos, e quanto tempo aquele bem que faz parte do condomínio foi produzido para ser útil. Quando a gente compra um carro, né, trazendo a nossa linguagem, quanto tempo vou permanecer com esse carro? Tá? E se você não souber isso, você vai tomar algumas medidas, desculpa a expressão chula, mas fazer gambiarras que vão comprometer o condomínio. Então, o conceito de depreciação contábil, ele faz exatamente parte da vida financeira do condomínio, é uma noção que a gente tem que ter. E, complementarmente a isso, dizer para vocês que existe o tempo, na verdade, ele faz com que os bens precisem ser mais mantidos. Existe aqui uma curva, uma intersecção, que é exatamente aonde a necessidade daquele bem passa a exigir mais cuidado. Pessoal, não é só a gente que envelhece, não. O ser humano envelhece, as edificações envelhecem, e aí vocês têm que passar o conceito de por que contábil? Porque se a gente não entender o que é custo, despesa e investimento, a gente não vai saber interpretar essa curva. A gente não vai saber em que momento, se nós não fizermos a arrecadação certa, nós estamos prejudicando o planejamento financeiro daquele condomínio. Por quê? Porque se eu cortar custo, eu certamente estou reduzindo a vida útil daquele bem, porque a necessidade dele é crescente. O que eu posso cortar, na verdade, são investimentos nesse momento que o condomínio está apertado, alguma despesa desnecessária. Eu costumo dizer que reduzir custos, né, reduzir despesa, é acabar com o desperdício, e não necessariamente você mexer com o gasto do condomínio que mantém o padrão daquele condomínio. A empatia para o gestor é importante, você saber qual é o nível de exigência naquele condomínio. E, como exemplo, eu trago aqui para vocês, né, que existe um método de percentagem constante que as empresas utilizam, e eu sempre uso exemplos de empresa dentro de condomínio, porque a linguagem tem que ser a mesma, se nós falarmos em profissionalismo. A depreciação dos bens na contabilidade empresarial se dá em 10 anos. Imagina se cada 10 anos nós tivéssemos que trocar todos os bens do condomínio.
a gente não sobreviveria, né? O síndico seria espancado, o gestor seria trocado, mas não é verdade. Se você investe e se você agrega valor e você evita os riscos, o teu bem pode durar 20, 30, 40 anos. Pergunta para o Rodrigo quantos anos tem um Fusquinha que ele comprou, que ele gasta esse Fusquinha de 1900, nem sei que ano é, 72, né, Rodrigo? Ele não está nem respondendo aqui para mim. Porque o condomínio bem mantido, você estica esse percentual. Então, não é verdade que a curva de depreciação é fixa. A curva de depreciação ele está diretamente ligado com isso aqui, gente. Então, entender custo, gasto, investimento, conservação, isso é fundamental no planejamento dentro da área condominial. Estou correndo um pouquinho, que me deram 20 minutos, estou acabando, tá? Né, Sirlene? É 20 minutos que me deram, né? Porque senão eu passaria a noite toda falando aqui de planejamento. O professor tem mais 10 minutos para falar. Pode falar 30 minutos, professor. Então tá bom. Fique tranquilo. Eu desembeço, eu adoro trabalhar com planejamento e tenho conseguido mostrar. Vocês me chamam de professor, eu sou professor, mas eu sou o gestor. Eu vivo da área condominial na minha empresa, né? Administro condomínios, lido com síndico, faço assembleias, então eu sinto sempre o lado de lá. E eu trago para vocês exatamente uma prática que ainda não é usual, mas ele vai se tornar. E aí o planejamento, gente, avançando um pouquinho nesse termo, a gente tem que ter o discernimento dentro dos nossos dados, o que é necessário e o que é desejável. Né? Então, quando eu falo que a gente tem que fazer um levantamento, olhar como é que aquele avião que não voltou, fazer as perguntas certas, né? Para a gente poder reduzir os riscos daquela curva que eu mostrei para vocês. Né? E antes de você ver o que é necessário e o que é desejável, é fundamental você ver o que é urgente. Então, vou dar um exemplo. Aquele condomínio que não tem um extintor recarregado. Essa é uma despesa que eu não posso cortar. Isso faz parte do meu planejamento. Então, quando eu penso em planejamento de uma forma global, e eu digo para vocês, o planejamento não necessariamente tem que ser a curto prazo. Eu posso ter um planejamento que, inclusive, supera a minha gestão. Aí as pessoas dizem assim para mim, puxa, Gabriel, mas se passar a minha gestão, eu não vou ser reeleito? Gente, é exatamente o contrário. É uma das grandes chances de você ser reeleito. Você está fazendo uma boa gestão, se adaptando a um período de exceção, reduzindo algumas coisas que são desejáveis, mas não são necessárias. As pessoas estão apertadas, estão discutindo, mas o que é urgente, eu não posso fazer uma gambiarra para o prédio pegar fogo, não posso deixar um extintor, não posso deixar correr risco de segurança. Isso tudo, pessoal, é planejamento. Por que é importante o planejamento dentro do condomínio? Porque é uma empresa, uma gama de bens e serviços, de áreas de maior ou menor estrutura que depende do gestor. E aí eu trago para vocês, aí é uma dica, né, do Gabriel, que trabalha com planejamento. Eu estou trazendo isso para vocês do mercado condominial, mas o Rodrigo é testemunha, porque antes de ser esse grande advogado, ele trabalhava na gestão condominial, e o primeiro plano diretor de um condomínio, Márcio, pasme, eu fiz há 25 anos atrás. Eu já trabalhava com essa dimensão de planejamento. Não era sempre bem aceito, né? Me chamavam meio de poeta, mas as coisas depois acabaram caminhando. Pessoal, existe uma dica que eu trago para vocês, que é o conceito da curva ABC. É a curva de Pareto, né? O Pareto é aquele italiano que tem aquela tese que 80% das riquezas do mundo estão na mão de 20% das pessoas. E na administração, essa curva, que hoje se chama de curva de ABC, também é verdade. Quando você monta uma estratégia, quando você prepara esse planejamento de uma forma esquematizada, em cima das informações que você conseguiu, você vai reparar que só 20% dos itens são importantes. Então, a gente tem que focar inicialmente naquilo que é importante e depois ir para aquilo que é desejável. 80% das questões condominiais que fazem a gente, desculpe a sinceridade, perder um pouco de tempo, são itens menos importantes. Então, a noção dessa curva ABC, vocês percebam que na gestão, no planejamento, existem teorias que já são teorias que vêm há anos, há décadas,
e elas continuam prevalecendo, porque elas são verdadeiras. Só que a gente tem que conhecê-las, né? E aí, quase que finalizando, nos 10 minutos aqui que eu estou tentando me controlar, eu queria dizer para vocês que o segredo da gestão e do direito condominial é a gente interpretar com aquilo que as pessoas chamam de gestão disruptiva. Não é copiar modelos, é transformar dados em decisões, inovação, ter competência, né? Romper, né, com aquilo que as pessoas vêm fazendo, repetindo padrões que não deram certo. Vocês viram a estatística da Síndico.net, quase 70% das pessoas não foram reeleitas e continuam, né, não entram numa faculdade para fazer um curso, não se preparam. Gente, informação não é formação. Você tem que se formar, você tem que buscar, tem que agir, tá? E aí, o presente paga a gestão mal feita do passado, e tenham certeza absoluta que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o futuro. E as pessoas me falam assim, Gabriel, mas é por causa da pandemia. Não é verdade. A pandemia só acelerou esse processo da necessidade do profissional dentro da área condominial. Ele sempre foi presente, só que agora é uma questão mais urgente. Nós temos ciclos, né? No passado, os ciclos eram mais lentos. Hoje, os ciclos são muito mais rápidos. As exigências são muito maiores, né? E são imediatas, né? As pessoas estão em casa, vivendo do dia a dia, trabalhando em casa, vendo os problemas, vendo o que não funciona, vendo o que não é bom e querendo que a gente economize também, né? Então, sempre lembrando que eu coloco o financeiro dentro do mesmo patamar. E, para finalizar, nos meus 2 minutos e meio que me faltam, eu falo que é necessário conhecimento, né? Eu chamo do planejamento, e eu foquei mais nessa área, vou beber aqui da sabedoria do Rodrigo na área do direito também, mas ele também é um gestor. Primeiro é a área do conhecimento. Então, o gestor ele tem que levantar os dados daquele condomínio, entender aquele condomínio, o perfil daquele condomínio, as pessoas. Vou dar um exemplo. Eu fiz um plano no condomínio uma vez, e a gente também erra, viu, gente? Não é sempre que a gente acerta. E nós criamos lá uma proposta de fazer uma quadra de tênis. Aí, na reunião, um dos conselheiros, Gabriel, você tinha que fazer uma quadra de bocha, porque a idade média aqui é de 80 anos. Eu passei por cima, não tinha dados, não fiz as perguntas certas. Então, entender, ter os dados, interpretar aqueles dados, não só como aquele avião que olhou da forma errada, mas saber aonde dirigir e preparar um plano. Essa é uma fase que geralmente as pessoas conseguem fazer. Mas o segredo é implementar esse plano. Então, a hora que você tem a fase do conhecimento, e acreditem, executem, porque isso é perfeitamente factível. Você levanta os dados, você analisa, mapeia esses dados e prepara um plano. E aí você vai executar. E aí eu volto e finalizo exatamente com as perguntas que são importantes. O quê? O que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo com os meus dados? E aí eu volto para o jurídico, financeiro e gestão. Quem vai fazer? Governança. Como fazer? Eu vou cumprir as leis do Código Civil, as posturas municipais, aquilo que o Corpo de Bombeiro me exige, e a parte financeira, quanto eu consigo gastar. Antes de falar minha última frase, e depois eu fico à disposição, eu acho que eu consegui... isso é planejamento, né? Conseguir terminar o tempo também é planejamento, né? Faz parte do processo. Pessoal, acreditem, plano não precisa ser complicado, ele precisa ser execuível. Simples assim. Não precisa imaginar, vou fazer uma questão maravilhoso, não sei o quê. A Michelangelo já disse há 500 anos atrás, né? O máximo da excentricidade é a simplicidade. E vou finalizar com uma frase do meu guru, o Peter Drucker, que reforça a importância do planejamento, e não só isso, que tudo depende do gestor.
ele fala que nenhuma empresa é melhor do que o seu administrador permite. Acho que a mensagem que eu queria passar para vocês era essa. Espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês. Obrigado aí pela atenção de vocês. Muito bem, meu amigo Gabriel Carpá. Gostamos muito da sua apresentação e, para quem conhece você, conhece a sua empresa, a sua trajetória, realmente a gente vê que a sua teoria é a prática. Então, isso é que a gente precisa, né? No nosso curso, já demonstrou isso na nossa primeira turma de pós-graduação, através do plano diretor, né? Que é algo que realmente é inovador, embora o condomínio como uma empresa já deveria ter iniciado esse tipo de plano já há muito tempo, né? Mas, enfim, nunca é tarde, estamos aqui para ajudar todos a isso, né? E olha, pessoal, para vocês aí, principalmente que vivem a área condominial diariamente, nós temos um excelente manual aqui para vocês, viu? Condomínios, Gestão 360 Graus. Eu já tive a oportunidade de ler aí alguns capítulos do livro, não consegui ler inteiro ainda, mas é de A a Z. O que você quiser saber sobre gestão está ali. Como é que você faz assembleia de condomínio, como você faz uma previsão orçamentária, uma prestação de contas, nomenclaturas que às vezes a gente está muito tempo na área condominial, não sabe o que é ABNT, NBR, está tudo ali muito claro nesse manual, viu? Então eu recomendo para vocês a compra desse livro, prestigiem o nosso professor Gabriel Carpá, que certamente esse é um dos grandes livros, tem que fazer parte da sua prateleira, da sua biblioteca, da sua cabeceira, como síndico, como advogado, como prestador de serviço de qualquer natureza. Então é muito importante. Eu gostaria que em 2 minutinhos o Gabriel falasse um pouco mais dessa excelente obra dele. Nossa, Márcio, obrigado pela indicação. As pessoas estão perguntando aqui. Ele tem na editora, a editora Leude, mas eu acho que é mais fácil encontrar na Amazon, que eles trabalham com um desconto maior. O livro, na verdade, ele engloba os 3 pilares que eu falei para vocês da gestão condominial, né? Então, a parte financeira, né, a elaboração da previsão orçamentária, a parte de gestão, a preparação de um plano diretor, como se prepara um plano diretor, e não posso deixar de falar sobre as questões jurídicas, como conduzir uma assembleia, todas essas questões. E, simultaneamente, a gente dá alguns exemplos, algumas questões, as perguntas mais frequentes. Então, eu procurei fazer um livro prático, onde você muito bem colocou, e muito obrigado pela indicação, não só gestores, mas como advogados também que precisem buscar a parte de gestão e os gestores que precisam da parte jurídica de uma linguagem um pouco mais simples. Esse foi o objetivo, a minha contribuição aí para o mercado condominial. Estão pedindo para eu mostrar o livro novamente, está aqui. Ok? É só colocar, dá um Google aí, Condomínio Gestão 360 Graus, Gabriel Carpá, e acabou, já chega nele. Obrigado, Márcio. Daqui a pouquinho, a gente, passado aí a palavra do Rodrigo, a gente vai para uma outra sala, aí só com os alunos matriculados da pós-graduação, para a gente trocar mais umas palavrinhas, aí pode falar um pouco mais do livro, enfim, da sua aula também, que vai ser importante para os alunos, tá? Okay. Bem, agora vamos dar continuidade aqui, né? A Silene gostaria de apresentar o Dr. Rodrigo. Sim, então com a palavra o Dr. Rodrigo Carpá, que faz parte também, né, da palestra e que vai tecer outros detalhes sobre a importância do direito e da gestão profissional nos condomínios. Por favor, Dr. Rodrigo. Obrigado, Sirlene. Mais uma vez agradeço imensamente o Dr. Márcio. Lembro a primeira vez que ele me convidou em Ribeirão, quando ele me buscou no aeroporto e além de ser um anfitrião maravilhoso, tivemos bons papos e criamos uma amizade duradoura e foi muito prazeroso aquela aula, aquele dia, e encerramos numa
noite no Pinguim aquele dia, né, em Ribeirão, foi memorável. E lembrando da matéria que meu pai fez sobre a importância de pessoas com seriedade na gestão condominial. Então, antes de iniciar, e como a gente vai falar da importância do direito na gestão profissional, eu acho que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. Então, acho que a primeira dica que eu posso dar a todos vocês é um mercado que tem crescido muito, como meu pai tem dito, mas que infelizmente tem muitas vezes nivelado por baixo por pessoas que buscam apenas um crescimento financeiro totalmente diferente do que nós temos nesse maravilhoso curso ao qual eu tenho o prazer de fazer parte. Agradecer aos ensinamentos também do meu pai, as palavras. Eu não conhecia a história do avião, mas eu cresci com ele me dizendo: se você partir de uma premissa errada, você vai chegar a uma conclusão errada. Então, isso para mim continua muito, muito marcante, e reiterar tudo aquilo que o Márcio disse, porque o que realmente ele prega é o que ele faz. A gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida para que não sejamos hipócritas, né? Porque uma coisa é aquilo que a gente prega e outra coisa é aquilo que a gente faz. E a gente tem que sempre aproximar para que nós sejamos pessoas naturais. Enfim, isso tudo é um processo. Eu postei recentemente no Instagram, estive com meu pai no final de semana, e uma das perguntas foi o que nós falamos no final de semana, além de condomínios. Então, nós falamos sobre existencialismo, sobre filosofia de vida, sobre legado. Eu acho que isso é importante para que as coisas e as situações que nós plantamos possam ser aí perpetuadas. Seguindo a mesma linha de raciocínio do meu pai, não poderia ser muito diferente, porque a escola é a mesma. Falar de números de mercado. Então, esses dados são de julho agora e mostram que a quantidade de pessoas no estado de São Paulo que residem em condomínios, pela primeira vez, superou o número de pessoas que moram em casas. Ou seja, um estudo de 2000 mostra que nós tínhamos 767 mil unidades com 108,7 milhões de metros quadrados. Se vocês observarem, nós tivemos quase o dobro de metro quadrado, ou seja, as pessoas estão cada vez mais dentro de condomínios. E nós tivemos, concordo também com meu pai, não foi a pandemia que trouxe a profissionalização, mas ela acelerou a profissionalização, porque nós tivemos os nossos condomínios com uma quantidade cada vez maior de pessoas. Então, aquele trânsito natural dentro dos condomínios, um está viajando, outro está trabalhando, outro está de férias, ele foi interrompido pelo fluxo da pandemia e trouxe uma ocupação máxima dentro dos condomínios, exigindo de todos os sistemas, deteriorando também o condomínio. Enquanto um queria, tinha uma solicitação, o outro tinha outra. Então os gestores passaram a ter que conviver muitas vezes com contrariedade de anseios dentro do condomínio. Enquanto eu quero construir, o outro quer sossego, e isso com certeza levou os sistemas ao seu limite de operação, fazendo com que muitos gestores que não eram profissionais antecipassem aí os seus mandatos, e tive aí inúmeros síndicos que desistiram, abrindo espaço ainda mais para a profissionalização. Hoje estava falando com um profissional da área, de uma área de compliance, uma pessoa com a vida já formada, já com uma maturidade dos seus 60 e poucos anos, querendo migrar para a área de sindicância profissional. Então,
existe uma procura muito maior do que já existia no passado. Os síndicos, começar hoje é muito mais difícil do que há 10 anos atrás, e os síndicos que estão se perpetuando no mercado, os gestores que estão se perpetuando, inclui isso advogados, são aqueles que buscam o contínuo crescimento e a contínua profissionalização, que não é só na área acadêmica, é na área prática. E, mais uma vez, por isso que esse curso ele sai também na vanguarda do que o mercado quer. Porque não adianta nada nós falarmos sobre a teoria da responsabilidade civil subjetiva, objetiva, aquiliana, por culpa de terceiros, se nós não conseguimos demonstrar isso para aquele que está ali no condomínio, operando aqueles sistemas, e mostrar para ele que aquela responsabilidade civil objetiva ela pode ser traduzida no portão que caiu no carro e quebrou aquele automóvel, e que, independente da culpa daquele condomínio, da culpa daquele síndico, a relação entre aquela queda e a operação, pela teoria do risco, o síndico deve sim, o condomínio deve sim responder. Então, é muito importante que possamos aí aproximar a realidade juntamente com a parte teórica, para que os gestores consigam ficar cada vez mais aptos ao exercício da profissão. De acordo com o IBGE, nós temos a população, esses dados já foram passados pelo meu pai, nós temos quase 60 mil condomínios no estado, e o que eu queria reforçar é que 13 bilhões de reais é o movimento dos condomínios no estado de São Paulo. Meu pai passou dados nacionais, e esses dados só em São Paulo, a movimentação desses condomínios por si só supera o orçamento anual de cidades como Curitiba e Porto Alegre. Ou seja, o dinheiro está dentro dos condomínios, isso faz com que as pessoas migrem cada vez mais para os condomínios. O que nós estamos enfrentando agora é uma profissionalização extrema. As pessoas descobriram que quando o condomínio vai bem, ele tem dinheiro para contratar. Quando o condomínio vai mal, ele precisa do advogado, ele precisa da assessoria jurídica, ele contrata empresas que fazem financiamento, ou ele busca bancos específicos que trabalham com condomínios, ou ele busca a cessão dos direitos creditórios, ele busca um bom administrador para conseguir equalizar aquele orçamento e adequar à realidade. Então, seja num momento bom ou ruim, o condomínio sempre tem aí mecanismos e oportunidades de negócios. Como o tema de hoje é sobre isso, entrei nessa questão financeira. E quem é o síndico? Para mim, a melhor definição é do Silvio Salvo-Venosa, onde menciona que o síndico desempenha o papel mais importante do condomínio, não só porque ele representa ativa e passivamente, mas porque exerce as funções executivas do administrador. O que quer dizer com ele exerce funções administrativas do executor? Quer dizer que, assim como um político, assim como um chefe do Estado, ou um prefeito, ou um presidente, ou um governador, ele tem o poder de execução. Independente, muitas vezes, do que está ali escrito, em algumas situações ele tem sim poderes executivos de tomar as medidas que ele acredita serem as mais acertadas. Logicamente que ele vai responder pelo abuso no exercício da função, ou por um ato ilegal, por um ato ilegítimo praticado, mas ele tem sim o poder executivo de tomar as medidas. Isso ficou muito claro para todos nós no momento de pandemia, onde o síndico deveria, muitas vezes, rapidamente, tomar uma medida administrativa para o fechamento ou abertura da área, ou para liberar aquele funcionário que tinha comorbidade, ou para
autorizar que ele tomasse um Uber. Então, algumas decisões precisariam ser tomadas imediatamente, sem que houvesse tempo hábil de uma consulta prévia a uma assembleia ou até mesmo a uma reunião de conselho. Sabemos que alguns conselhos são prazerosos, facilmente nós conseguimos conversar, e outros acabam levando a situação a situações, a momentos extremos onde o diálogo fica muito difícil. Então, o síndico tinha que tomar uma medida, logicamente que ele responderia pelos excessos ou pelas ilegalidades. E nessa conjuntura, a única pessoa que ele conseguia consultar ou que ele consultava era o advogado ou era o administrador dele, para que ele pudesse embasar aquela medida. Então, esse poder executivo do síndico, que grifo, tem um viés, sim, político. Lógico que tem um viés político. O síndico é eleito. Assim como um político, o síndico é eleito. Tá? Esse síndico, todos sabem, ele pode ser pessoa estranha. Essa não é uma novidade de 2002. Essa é uma questão trazida já em 64, mas que há pouco mais de 10 anos tem se tornado aí uma questão cada vez mais popular no país afora. As responsabilidades a título não exaustivo, a título exemplificativo, estão destacadas no artigo 1348, sendo funções ordinárias do síndico, aquelas primordiais para o exercício regular da função: convocar a assembleia, representar ativa e passivamente, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno, elaborar orçamento, cobrar as contribuições, dentre outras situações que não são exaustivas. Existem muitas outras, uma vez que detém o poder executivo. E esse é o meu condomínio, a qual eu carrego desde que fiz o print deles na internet. Minha assessoria algumas vezes retira essas fotos, eu busco elas novamente, insiro, porque para mim elas traduzem muito bem aquilo que eu gosto de falar. Esse é o condomínio como ele é entregue pela construtora, e esse é o condomínio como ele fica com o decurso do tempo. Ou seja, o tempo faz com que esse condomínio sofra sucessivas má gestões. O que é sucessiva má gestão? É colocar um toldo e o síndico não dizer nada, é colocar o outro toldo e o síndico continuar omisso. Se posso colocar o toldo, o vizinho de cima também pode colocar. Se pode toldo, eu posso colocar um ar-condicionado. Se eu posso colocar um ar-condicionado, eu posso alterar caixilho, até o extremo de pendurar roupas. E você pode estar me perguntando, mas por que o prédio chega numa situação como essa? Com certeza são frutos das sucessivas má gestões, uma vez que ele não é entregue assim, ele é entregue conforme a figura que vem na esquerda, no início. Por que ele sofre essas sucessivas má gestões? Por inabilidade do síndico, muitas vezes, mas também pelo fato do síndico ter o viés político, porque se ele reclamar com aquela pessoa do primeiro andar, pode ser que ele não seja reeleito e o síndico quer se perpetuar, muitas vezes, no cargo. O que eu gosto de ressaltar é que o papel do gestor condominial, o papel desse gestor condominial, do síndico, não é simplesmente assinar uma prestação de contas e dizer que ele é o síndico, é manter esse patrimônio atualizado. Assim como o papel do administrador não é simplesmente elaborar a pasta de prestação de contas, é manter o patrimônio atualizado. E assim como a obrigação do advogado não é apenas ingressar com ações de cobrança, tomar aí algumas medidas jurídicas, judiciais e extrajudiciais, é ajudar a manutenção do patrimônio. Lembrando que a má gestão não é o único fator de deterioração do patrimônio das pessoas. Essa deterioração, através de má gestão, ela equivale
a algo em torno de 30% pela simples situação de que o gestor está gerindo não de forma correta o patrimônio alheio ao longo dos anos. Mas, além dessa má gestão do patrimônio alheio, temos, como o Gabriel mencionou e como ele gosta de passar nos cursos dele, o envelhecimento natural dos prédios, e ela é trazida através da vida útil do produto. Então, todo produto que está no mercado, ele sofre uma deterioração. Nós temos, inclusive, formas de contextualizar essa desvalorização, metodologias. Eu não vou entrar de forma detalhada para poder passar todos os slides e acabar em alguns instantes, mas essa deterioração, ela inclusive pode ser observada e calculada também por corretores de imóveis especialistas através da BNT 14653 de 2002, que leva, dentre outros, critérios como envelhecimento natural, condições naturais, deterioração, desgastes de componentes, mutilação, retirada de sistemas. Esse prédio atrás de mim é o condomínio San Vito Treme-Treme, construído, se não me engano, na década de 60 pelos arquitetos Arthur e Kogan. Foi um ícone da cidade de São Paulo e chegou a um estado deplorável ao ponto de ter sido demolido, se não me engano, em 2007, algo por volta dessa data, em função das sucessivos erros de má gestão. Já tive em alguns condomínios que tiveram em situações de falência. Então, a gente sempre acha que no condomínio que nós estamos, isso nunca poderá acontecer, e essa é uma prova de que sim, essas situações podem acontecer. Aqui eu tenho um prédio onde eu não consigo passar o vídeo pela forma de compartilhamento, mas a fachada cai do condomínio, no outro, uma ventania no sul, e tive falando com o engenheiro que construiu esse condomínio, que pegou esse caso. O vidro cai, atingindo os dois transeuntes na rua. Nós temos as ABNTs, então o síndico e o gestor e o advogado precisa saber que é através das normas técnicas que o judiciário muitas vezes se embasa para tomar decisões. O STJ já se manifestou dizendo que essas normas, apesar de particulares, elas são balizadoras do labor pericial. Exemplos da atividade e da importância do direito condominial, seja na aplicação das multas. Então, tive um caso outro dia em que um senhor segurou o elevador por 2 horas e ele recebeu uma multa e me contratou como advogado. E depois, quando eu anulei a multa dele, ele me ligou e falou assim: poxa, Rodrigo, então quer dizer que eu estava correto em segurar aquele elevador, né? Porque a multa foi cancelada. Eu falei: não, a questão não foi essa, a questão foi uma questão técnica. Como o senhor não havia sido notificado, aquela multa era ilegal e arbitrária. Então, às vezes, a coisa correta ela não pode ser feita porque a forma com que a multa deveria ter sido aplicada não foi legalmente observada. Então, é muito importante o advogado assessorar o condomínio nessa multa. Questões como a multa em aberto é considerada inadimplência, são questões que você só vai poder responder se você realmente tiver uma assessoria jurídica que possa te orientar. Então, olha que situação interessante. O que vocês acham? Então, a aplicação da multa ela é legal. Então, desde que o processo legal tenha ocorrido e essa multa tenha sido ratificada, entendo que é inadimplência. Até o fim desse processo, não.
A Assembleia pode me proibir de fazer gravação? Olha que outra situação interessante e inusitada. Então, o STJ já se manifestou acerca desse tema, entendendo que, por se tratar de um ato público, ele entende que a Assembleia Condominial, não obstante seja um assunto interno corporis, é público, não ocorre dentro da nossa residência, não se presume ocorrência de debate capaz de impor a intimidade dos condôminos. Nesse sentido, os julgadores ressaltaram que a prevalência do entendimento na decisão impugnada conduziria a equívoco à conclusão que seria possível a invasão da privacidade de alguém em via pública. Desse modo, ele não vislumbra qualquer tipo de dano à imagem daquela pessoa num processo específico. Outra situação interessante, inadimplência. Então, parece que foram pacificados os juros, né? Então, a gente faz a leitura do 1336 de forma rápida e simplória, entende que os juros de 1% ao ano é razoável, mas a gente não se atenta que a convenção traz que os juros ficarão, o condômino que não pagar ficará sujeito aos juros moratórios, convencionados ou não sendo previsto de 1% ao mês. Ou seja, e se previsto de forma diversa? Então, nesse sentido, a ministra Nancy Andrighi já se manifestou, e existem algumas teorias acerca dessa situação, inclusive destacando que os juros pode ser superior. Logicamente que eu teria que entrar em questões específicas, mas com base na lei de usura, em torno de 2% a 5% ao mês, os tribunais têm aceito com base no 1336. A correção monetária, a remuneração do dinheiro, eu posso cobrar de forma extrajudicial honorários, alguns advogados têm dúvida, então estou vendo que o doutor Benício, que é vice-presidente da Comissão Nacional, está aqui conosco. Existe uma campanha muito grande, país afora, para que o advogado não deva estar dentro da administradora, o que também é uma questão acertada. Estou falando, esse advogado fora da administradora, ele pode cobrar honorários, mesmo na fase extrajudicial? Pode. E a administradora pode? Não, a administradora não pode. E o condômino com acordo, ele é inadimplente? Entendo que não. O artigo do Código Civil traz que, quando o devedor contrai com o credor uma nova dívida, extingue e substitui a anterior. Então, se ele tem 10 parcelas em aberto e ele ainda não venceu a primeira parcela e a dívida está novada, então, até que se vença a primeira parcela, ele não é devedor. Chegando ao slide final, cuidado com o que vocês contratam, com o preço que vocês pagam. Se você quiser um bolo do Mickey, você tem esse bolo do Mickey por R$50, mas você também tem esse por R$200. E eu gosto dessa figura das tatuagens. Você pode ter uma tatuagem de leão por R$20, por 200 ou por 2.000. E o mercado, finalizo com a mesma fala que iniciei, o mercado, infelizmente, tem guerreado por preço e não por qualidade, o que representa, com certeza, um grande risco ao serviço, porque isso que vocês estão fazendo, com certeza o curso do Márcio não é o mais barato, nem os serviços do meu pai e nem os meus, mas com certeza eles, por mais que nós também estejamos passíveis de erro, nós oferecemos o que existe no mercado através de uma qualificação contínua e de um trabalho focado por muitos anos, e isso tem um preço. Devolvo a palavra para o doutor Márcio, agradeço mais uma vez, Sirlene, Gabriel. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui também, por ter contribuído aí com as suas falas, que enriqueceram certamente como conteúdo, e esperamos dessa vez que dê tudo certo com a sua aula, né? Já estamos encaminhando aí para você a ementa e tudo mais, Gabriel também, então certamente nós teremos aí a
os alunos matriculados já na pós, né, que já são muitos, eles terão o privilégio de ter uma aula também com o Rodrigo Carpá e outra com o Gabriel Carpá. E não menos importante é o livro do nosso amigo Rodrigo Carpá, aqui, que vocês talvez já tenham visto rodando por aí, Questões Recorrentes da Vida em Condomínio. Então é um livro também bastante interessante na prática, né? O Rodrigo aqui deixou de lado o juridiquês e trouxe para todo mundo aqui, embora tenha jurisprudência, tenha doutrina, e assim, assinado com o prefácio de Silvio Capanema, o nosso já saudoso Silvio Capanema, a quem todos nós reverenciamos aqui, traz muitas informações importantes, né? Uma das que eu gostei bastante aqui, ele fala sobre, por exemplo, síndico tem vínculo empregatício com o condomínio? Será que tem? Sendo ele profissional ou morador, como é que é isso? Essa é uma dúvida muito grande, todo mundo pergunta muito isso. Então, essas são várias dúvidas que são recorrentes, né? O Rodrigo aqui fala também das funções dentro do condomínio, como é que cada um deve exercer as suas funções, o planejamento do síndico, enfim, certamente todos também devem adquirir essa obra da editora Boni Juris. Eu não estou ganhando nada para fazer propaganda dos dois livros, é que são bons mesmo, gente. Vocês precisam ter esses livros. O Gabriel aqui é o maior entendedor de gestão de condomínios do país, e o Rodrigo também, um dos maiores juristas, e podemos dizer aí, advogados do país. Eu quero aproveitar aqui também e agradecer a presença do nosso ilustre amigo em comum aqui, principalmente ao Rodrigo, ao Dr. Fábio Ranada, está aqui nos prestigiando você, Rodrigo, principalmente, né, e também o Gabriel. Mandar um abraço para o Ranada, que é vice-coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial do OAB São Paulo, e um grande amigo, uma pessoa queridíssima, que nós temos o prazer de termos em comum, né, Márcio? Exatamente. Segunda-feira estarei aí, dia 26, em São Paulo. Já estão convidados para um almoço, e caso vocês estejam se aglomerando. Porque eu já estou me aglomerando, eu sou mais velho que vocês, já tomei a vacina, então estou tudo tranquilo. Mais velho aqui sou eu, mas eu quero me juntar ao prazer de ter o Ronaldo aqui prestigiando você e a gente aqui. Muito obrigado e prazer ter você também. Muito bom. E também ao Dr. Benício, né, uma referência aí como vice-presidente da Comissão Nacional Especial, né, de Direito Condominial, e muito aqui nos agrada tê-lo aqui. O Dr. Benício, muito obrigado pela sua companhia, e de todos os demais, em nome deles, eu agradeço a presença mais uma vez, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. Agora nós temos um encontro especial com os alunos matriculados, para ficar mais alguns minutos ali com eles, né, com os palestrantes, para a gente trocar mais algumas ideias, né? Sirlene, gostaria de encerrar? Sim. Então, nós novamente encerramos aqui a nossa reunião, agradecendo a todos que estão participando, e, como o professor havia dito, os alunos estarão em uma outra sala para dirimir as dúvidas com o Dr. Gabriel e Dr. Rodrigo. E, mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Um forte abraço.